Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao AceleraCast, episódio 17. Hoje estamos com ela, Léo Trindade, que trabalha com serviços digitais educacionais na TIM. Léo, seja muito bem-vinda. Obrigada, adorei o convite. Muito bom. Junto com a gente também Marcelão, Gabi, já velhos de casa. Não vou fazer nenhuma piada, eu sou proibido de fazer as piadas que eu faço no começo. Não, Hoje Gabi eu tô na briga mesa comigo. pra realmente proibir de fazer a piada aqui ao vivo. Não vou uma caneca na minha cara aqui. Léo, obrigado pelo convite. Vambora. Posso só fazer Toda Claro. vez que o Felipe fala obrigado, ele fala obrigada pelo convite, é obrigada pela presença. Léo, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Já viu, eu vou fazer uma figurinha, né? Vou fazer uma figurinha minha aí. Obrigado pela presença. Maravilha. Muito bom. Léo, pra gente começar aqui, você cuida de educação, a gente também tem um pé bem forte em educação, apesar de uma consultoria de aceleração de vendas, a gente acredita muito na educação. Queria que você contasse um pouco do que você faz. A gente tem aqui um modo das pessoas se apresentarem, dizendo assim, fala quem é você, sem falar o que você faz. Nesse desafio aí, vamos lá. Eu devia ter assistido mais programas pra parada, né? Cara, eu sou uma pessoa que acredita muito no propósito. Sou filha da educação. Acho que tem um ponto muito importante na minha vida sobre isso. Da minha família, de toda a minha história. Então, a minha trajetória de carreira é muito vinda da educação. Então, sem falar o que eu faço, mas falando sobre isso, eu acredito muito que as pessoas podem melhorar de vida através da educação, através do estudo, através do próprio esforço também. Mas essa oportunidade não aparece para todo mundo. Então, eu acho que quando a gente tem, a gente aproveita. Eu aproveitei muito, mas eu acredito que a gente pode melhorar nisso bastante. Isso é uma frase importante, hein? A educação mudar a vida de fato, né? E hoje a gente consegue encontrar isso em vários lugares, né? Sim. Não é assim, eu preciso Não fazer tem uma faculdade, fórmula. eu preciso de um diploma. A gente tava conversando nos bastidores aí. Conta um pouquinho dessa sua visão sobre essa necessidade dos diplomas das pessoas para poder validar, sendo que o conteúdo, né, tá disponível para qualquer momento. Tanto o mercado de trabalho quanto o mercado de concursos e afins é um mercado muito formalizado, né? Que a gente atesta conhecimento das pessoas pelos seus diplomas, pelos seus certificados. O que é um ponto importante? Assim, os certificados eles são muito válidos, principalmente quando você não tem experiência, né? Falando da minha experiência em liderança, a partir de um momento, de uma determinada fase, eu não olho mais onde a pessoa se formou. Eu não vou olhar se ela fez faculdade X ou Y e aonde foi. Aonde foi eu já nunca olhei. Mas a gente vai olhar a experiência. Só que antes de você ter alguma experiência que te valide, a única coisa que você tem é, cara, eu estudei isso aqui. Óbvio que hoje em dia não existe mais essa coisa tão tradicional de, eu vou sentar aqui, Felipe, agora você vai me dar uma aula, vai me contar tudo e agora eu sou certificada em treinamento de vendas, aceleração de vendas. Cara, eu não acho que é assim que funciona. Mas existe uma formalização ainda muito importante dentro desse mercado e ajuda muito, principalmente as pessoas que não têm experiência, principalmente quem quer trocar de carreira ou quer melhorar. Então, existe esse mercado e essa conexão muito grande hoje. Legal. Legal a gente ver isso, né? Porque a gente tem algumas pessoas falam assim, né? Não vou fazer faculdade porque não serve para nada, etc e tal. E eu sempre discuto isso com um amigo meu, dizendo assim, a faculdade te dá um trilho para você percorrer. E é claro que a gente tá modernizado e tem um conteúdo disponível, mas talvez algumas pessoas tenham mais facilidade de aprender sozinho, né? Você falou aqui a questão do mercado de ensino, né? Que é o que a gente vê um pouco aí. Se você pudesse falar um pouco desse projeto que você está tocando na TIM, essa questão da democratização do ensino, e depois a gente fala um pouquinho da aprendizagem, porque um lado é eu ensinar, o outro é o cara aprender, né? Exato. O que as pesquisas e até o censo, saiu o censo da educação esse ano em relação a 2020, foi o primeiro ano da pandemia. Primeira vez que os cursos à distância superaram os cursos presenciais em novos entrantes. Uhum. Então, assim, a pandemia, primeiro ponto trouxe uma necessidade de uma nova forma de aprendizagem. O EAD já existia antes da pandemia, né? Não é uma novidade, mas não tinha essa obrigatoriedade. Assim como o home office já existia, muitas empresas só viraram para o home office 100% depois que veio a pandemia.
Então, esse ponto do EAD ele já existia, mas ficou muito mais forte com a pandemia e a gente teve um número muito maior de entrantes. Nesse projeto, o que a gente fez? A gente tem uma área de novos negócios que a gente tem que a gente chama de Consumer Platform, que a gente gera negócios com outros segmentos de mercado. O primeiro segmento que a gente fez foi com a Fintech, que é a parceria que a gente tem com o C6. Depois, a gente agora fez essa parceria que eu cuido, que é com a Ampli, que é de tech do grupo Anhanguera Croton, né? Para ficar mais... que Croton é o grande grupo. E essa EdTech, ela traz várias coisas para aumentar essa acessibilidade à educação. O primeiro ponto você consegue fazer tudo pelo celular. Então, você faz a prova, você assiste a aula e tal. O segundo ponto, as aulas começam toda segunda-feira. O que isso quer dizer? Você não precisa esperar um semestre. Sua decisão não precisa esperar o semestre letivo. Cara, você está decidido e não perca seu tempo. E tem um outro ponto do tempo. Você faz o curso em menos tempo, porque você não tem férias, então você consegue otimizar. O que significa fazer em menos tempo, principalmente para quem faz EAD? Eu vou me inserir no mercado de trabalho mais rápido e eu vou gastar menos dinheiro também, porque ao invés de eu fazer um curso de administração em 4 anos, eu vou fazer em 3, logo 1 ano a menos pagando mensalidade. Então, assim, principalmente para quem busca o EAD, é muito diferente de um estudante de 18 anos que vai fazer o Enem e vai tentar uma faculdade pública. Geralmente, quem vai muito mais para a linha do EAD cara, já estou inserido no mercado de trabalho, eu quero melhorar de vida, eu quero conseguir um emprego melhor, eu quero ser promovido. Então, tem uma pressa muito maior, porque é aquela questão da demanda da formalização que ela existe. Né? De você virar de estagiário para analista, você precisa se formar. Né? Então, tem essa demanda muito forte. Então, essa EdTech, essa parceria visa isso. A gente poder entregar para mais gente essa solução e ter mais gente formada. A gente tem pouquíssimas pessoas graduadas no Brasil. Muita gente ainda que não finalizou nem o ensino fundamental, nem o ensino médio. Enfim, cara, tem um trabalho de educação muito grande para ser feito. Então, você falou, acho que acessibilidade, quer dizer, ele pode fazer em qualquer lugar, a qualquer momento, né? Essa questão do assíncrono aí. E acho que tem a questão do investimento também, né? Sim. Que é uma outra barreira que vocês quebraram, né? O EAD tem um ponto muito relevante do preço, né? Em geral, o mercado, o EAD tem um preço mais baixo do que um curso presencial. Mas tem um ponto que é bem relevante na Ampli, que é o valor da parcela não muda. Ele continua pagando o mesmo valor durante o curso inteiro. Né? Óbvio, pode incidir inflação, alguma coisa assim, mas não tem. Os 6 primeiros meses você faz a R$150, os outros vão ser R$500. Não. Você pode perder a sua bolsa no meio do caminho? Não, isso também não acontece. E tem um ponto mais relevante, na minha visão, para quem principalmente está em dúvida, você tem 30 dias grátis, podendo cancelar. Muito Cara, legal. não gostou, eu não capto nem o número do seu cartão de crédito, nada. Testa. Às vezes você pode ver, cara, eu sempre quis fazer administração. Aí você faz lá, cara, achei um saco, quero fazer marketing. Cara, beleza. Fecha o seu teste e começa a fazer marketing. Eu tive que ir pessoalmente para ver que a administração não era para mim. 2 meses ali que realmente não... Se tivesse isso na época, talvez eu teria ganhado um tempo, economizado um dinheiro. Eu fiz 7 semestres de direito e larguei, entendeu? Você falou que toda segunda começa, né? Então agora não é mais só a dieta que começa na segunda. Você pode começar uma faculdade toda segunda. Né? Exatamente. E, Léo, deixa eu te perguntar, como é que é a aderência, assim, as pessoas? Como que vocês... Eu não sei se convite é uma palavra, mas como que vocês passam essa ideia de estudar e tal? Como é que é feito esse... Como é que é feita essa captação, né? Cara, é feita muito dentro do cenário de growth. A gente tem canais inbound, a gente tem canais de mídia, e aí a gente, dependendo do canal, tem alguma mensagem que funciona melhor do que outra, e aí a gente vai trazendo esses clientes e captando. Então, teve todo um processo. Primeiro vamos conhecer a marca, vamos conhecer os benefícios, vamos falar de oferta, e aí vamos fechando. Não posso dar tantos detalhes, né? Claro. Porque tem meus concorrentes aí estão ouvindo. Mas é esse o caminho que a gente faz. Então, a gente tem os nossos canais, a Ampli também tem canais de venda deles, e também as nossas lojas. A gente está com essa parceria em todas as lojas.
Podem ir lá, podem Legal. conferir. Então, uma coisa que você comentou no começo aqui é a questão do propósito, né? Uhum. E como encaixa essa questão de você ter uma possibilidade de contribuir de maneira muito efetiva, de formar milhares de pessoas, né? Como é que isso está alinhado com o seu propósito, assim? Como é que isso conecta você com a própria empresa e com o próprio objetivo do projeto? O ponto da educação é um ponto muito forte na TIM, né? A questão da marca empregadora, a gente tem vários projetos ligados à educação, como também Mulheres Positivas, que é um app que gera conteúdo, educação e empregabilidade para mulheres, que, né, clientes TIM usam e tem tudo isso, todos esses benefícios grátis. Então, tudo isso, a TIM tem esse ponto muito importante dessa questão da educação, seja para mulheres, seja dentro dessa parceria. Qual o meu ponto quando eu falo de um propósito assim? Por exemplo, os meus pais, eles se formaram com 40 e poucos anos, os dois são advogados. Não existia EAD, era caro, eles tinham 3 filhos, então o ponto deles... Cara, quando eu terminei o ensino médio, eu falei assim, vou fazer vestibular, porque eu não passei em direito, eu vou fazer vestibular. Cara, você não vai perder um ano da sua vida fazendo isso. Então, sempre foi muito pautado de que, tipo, cara, se você estudar, se você se esforçar, você vai conseguir. Então, tem um ponto, talvez, bem geracional, né? Que a gente estava comentando aqui, que vai mudando. Mas eu sou muito cria disso, né? Meus pais me fizeram fazer escola técnica, porque, cara, se você terminar o ensino médio, você já tem uma profissão. Isso é muito importante, você não vai passar fome, porque você vai ter lá o certificado do ensino técnico e realmente, eu saí do ensino médio, eu tinha uma profissão que eu podia exercer. Então, faculdade, cara, faculdade é muito importante. Tanto que eu fiz 2 ao mesmo tempo até falar assim, cara, realmente direito não dá. E a minha família toda é de advogados, foi uma crise. Mas o propósito para mim é esse. Eu acho que a educação, e tem pesquisas que mostram que as pessoas que têm o ensino superior, elas sofrem menos com desemprego. Elas têm mais possibilidades. Então, assim, tem muito... Acho que tem uma conta, eu posso depois checar esse número, mas acho que 20% das pessoas, menos de 20% da população brasileira tem uma graduação. Sim. Então, assim, cara, é muita gente que poderia se beneficiar. E o nosso país também, gente. Imagina, vocês que treinam equipes de vendas, imagina a quantidade de pessoas que poderiam estar empregadas se elas estivessem bem treinadas, se elas tivessem a formação correta. A gente vê uma demanda por desenvolvedores. Né? Todo mundo, cara, né? Os famosos devs. Queremos devs, precisamos de devs. Cara, não tem. Os devs estão indo todos pra gringa agora, parece. Precisamos de vendedores também, né, Marcelo? Também, vendedores. Mas será que assim, eu não sei se é achismo meu, mas talvez ou experiência própria, eu acho que a gente às vezes, em determinado momento, assim, termina a escola e fica meio que com uma aversão, eu não sei se é uma palavra muito forte, a estudo, talvez porque o jeito que é na escola é muito diferente de como é a vida, né, hoje em dia. Então hoje, tipo, no celular tudo muito dinâmico. É um jeito antigo. É um jeito antigo. Será que essa cobrança pra você terminar a escola e aí, enfim, a faculdade talvez, nossa, mas eu tive um monte de coisa que eu não sabia até agora, que eu não queria aprender, ou enfim, não me interessava. E aí a pessoa fica meio que com medo, talvez, de entrar de novo numa outra coisa que ela vai ter que passar por coisa ali que também não tá afim. E, enfim, acaba ficando, tipo, deixando meio educação de lado, assim. É porque... Acho que por isso, quando a gente fala do desenho do produto, é muito importante. Porque, em geral, fica aquela questão... eu tenho que decidir a minha faculdade, eu vou decidir isso pro resto da vida. Se eu não gostar, é um rolê trocar. Que pensa no mundo que não é o EAD. Cara, beleza, me inscrevi em Direito. Descobri aqui que não é. Agora eu perdi o semestre. No próximo semestre eu começo a administração. Cara, não tem mais isso. Não gostou, cara, vai para próximo, tranca, já começa de novo. E a gente realmente tem que se reinventar. Não, cara, não é vídeo, é case, tem que trazer a conexão com o mercado. Aqui na aceleração, conta, por favor, queria que vocês contassem um pouco do método MBQ. A gente teve o desafio, logo quando veio a pandemia, de poder transferir para os alunos uma boa experiência no remoto. Né? Até em janeiro, o Marcelo aplicou um treinamento para uma empresa no Rio de Janeiro, inclusive, e aí os caras, veio a pandemia e tal, os caras falaram, você consegue fazer o que vocês fizeram no presencial, no remoto? A gente falou, cara, vamos encarar esse desafio. E a gente criou uma metodologia. A gente foi se inspirar lá nos programas de auditório. Chacrinha, Faustão, Luciano Huck, Silvio Santos.
E a gente criou um monte de coisa que hoje a gente faz no treinamento e ele é divertido. É o tal do edutainment, né? O cara fala assim, eu não tenho tempo de maratonar um EAD. O cara fala, não tenho tempo para isso. Aí vai lá e acaba com uma série no final de semana. Qual que é a diferença? A diferença é que um é legal, o outro é chato. Então o nosso desafio foi transformar a experiência educacional em algo divertido. E assim, estamos conseguindo atender esse propósito, né? Uma coisa que eu acho super legal, assim, eu acho que vale reforçar de novo, né? Eu acho super legal essa história de ter um currículo, né? O cara tem que seguir. Porque o que acontece, né? A gente acaba se escondendo muito e talvez aí a galera... Muita gente tem o desejo de ter o diploma, mas eu acho que existe uma estrutura de conhecimento por trás disso que tem valor. A gente fala muito do método, né? Então, quando o cara vai seguir, sei lá, a gente fala muito de treinar aqui, porque todo mundo aqui faz algum tipo de esporte, mas assim, cara, seguir o método. E a gente passa muitas vezes questionando o método, né? Então, cara, se tem um curso de administração que já tem 3 anos pra gente poder seguir, etc e tal, por que eu vou querer fazer outras coisas? Então, acho muito legal ter esse guia e ainda mais super acessível, né? E você já tem algum case, assim, algum aluno que deu algum depoimento, que conquistou alguma coisa, alguém que, sabe, que participou, enfim... assim, algum output não quantitativo, a gente é muito focado nos números, né? Tantos milhares de pessoas e tal, mas que tipo de retribuição do seu propósito você já teve qualitativo, vai? Então, a gente pega muito depoimento de cliente, então a gente vê muita gente falando que, cara, eu consigo fazer, porque eu consigo fazer em qualquer lugar, tipo, principalmente as pessoas que trabalham, né, cara, 8 horas ali no escritório, presencial, vai e volta, consegue otimizar esse tempo. E hoje a gente fez uma reunião com uma equipe de vendas das nossas lojas. E aí um vendedor virou e falou assim, cara, eu faço. Né? Porque nem sempre você consegue experimentar o produto que você está vendendo. Eu falei, não, eu faço, eu gosto muito. Ele falou exatamente isso, cara, as aulas me prendem, eu fico interessado em ver. E realmente eu estou construindo, ele faz uma graduação de tipo gestão comercial. Tem um nome específico, mas é gestão comercial. E eu vejo que eu consigo aplicar no meu trabalho e vou conseguir me desenvolver nesse sentido. Então, é muito bom, porque ele tem ali dentro da loja, ele era o cargo consultor de atendimento, né? Uhum. Ele tem uma escadinha para ele seguir aí. Então, conforme ele vai aprendendo, principalmente essa parte de gestão comercial, ele consegue galgar outros degraus, até chegar, sei lá, gerente da loja, enfim. O cara vira produto do produto, né? Vira produto do produto. Ele falou assim espontaneamente, a gente estava falando até de remuneração, qual era a remuneração do produto para aquele canal. Ele falou, cara, eu faço, é muito bom, eu gosto muito. Eu sempre faço essa recomendação, porque eu falei, cara, ter um promotor assim num treinamento, todo mundo quietinho, né? Sabe qual é treinamento de venda? Tinha que pedir aí, gente, o que vocês acham? E tal, daquele, né? Aquele push, dá opinião. Vir essa recomendação assim aberta é bem relevante, é muito bom. A gente até teve num outro podcast o Vit, né, que estava aqui, que também foi bem legal. E aí ele falou que os melhores promotores de um produto são os próprios usuários, né? Então ele estava falando de um CRM que ele tinha que implementar e aí tem uma resistência quando você muda, enfim. Aí ele falou, a pessoa falando do produto é o melhor. Assim. Então você escolhe aquelas pessoas, que nesse caso parece que foi espontâneo, você escolhe e eles têm que falar, assim. Então... é bem legal isso, né? Tem alguns pontos. Sempre. Todo mundo, né? O mundo digital agora, você quer ver review, quer ver quantas estrelas tem naquele produto. Então, a gente sempre leva a questão dos depoimentos para as pessoas poderem se basear. Porque quando você vai escolher, inclusive, uma faculdade ou o que for, você dá uma olhadinha no Instagram, nos comentários, dá uma olhada no site, ver o que a galera tá falando, porque é o novo boca a boca. Você pesquisar nas redes. Legal. Você falou de comercial e tal. Você teve uma experiência comercial, né? Apesar de trabalhar com educação hoje. Conta aí como é que foi esse... Eu sempre trabalhei com área de negócio, seja atendimento, marketing, vendas. E eu já tinha tido experiência em estratégia de canais, mas nunca tinha tido experiência numa operação mesmo. E aqui em São Paulo, depois de trabalhar com a Chay, eu tive uma experiência como gerente de vendas num canal chamado Retail, que são as lojas de parceiro. Cara, foi uma experiência, eu brinco que foi a experiência mais marcante da minha vida. Foi um ano... Positiva ou negativa, né? Cara, nos dois casos. Porque a operação tem uma batida muito diferente, né? Ali o dia a dia, o número sobe, desce, o que acontece. O varejo
É muito varejo. E eu brinco também é que, cara, você acaba com qualquer inocência que você tem na sua vida. Ela acaba ali. Trabalhar em venda, você acaba. Porque você lida com todos os tipos de pessoa. Pessoas que, cara, vamos lá, vamos fazer o número. E gente, tipo assim, cara, é melhor não bater minha meta não, porque senão mês que vem ela vem mais alta. Tem esses dois perfis, mas assim, cara, eu aprendi muito. Eu acho que se eu fosse pegar as minhas últimas áreas, assim, além de educação, né, que é um segmento totalmente diferente, trabalho em telecom há 12 anos, é um segmento que eu tive que estudar muito, vendas. Porque é muito mais, você tá falando que é muito preocupado, é muito mais do que números. É muito mais pessoas do que marketing, na minha visão. Marketing, você tem que estudar muito cliente, mas assim, em vendas você tem que entender por que a pessoa tá agindo daquele jeito. Por que aí você volta no número e fala, cara, mas isso aqui não faz sentido. E aí cara, mas aí vem aquelas coisas, né? Mas choveu no dia, por isso que não... Aí você fica, cara, isso, será né? que é verdade? Né? Será que é verdade? Foi porque choveu? Enfim, foi uma experiência, assim, divisor de águas. Tanto no bom quanto no ruim. Eu aprendi muito, principalmente sobre o ser humano. De que, cara, o mundo não é cor-de-rosa. O vendedor tem essa característica, né? O pessoal fala, putz, é o cara que sabe dar nó em pingo d'água, sempre, geralmente negativa, né? As características. E a gente briga aqui muito para ressaltar as características positivas do vendedor, né? Uma delas que a gente gosta muito é a coragem. Porque a gente fala assim, cara, quem tem coragem de receber 10 nãos, 20 nãos, 30 nãos num dia e no outro dia acordar cedo para receber mais 20 ou 30 nãos, né? E a gente passou pelo nosso redesign de marca aqui e tudo mais, e a gente teve que escolher um arquétipo da marca. Né? E a gente escolheu o herói, a agência sugeriu o herói, e a gente falou, pô, mas super piegas, todo mundo quer ser o herói, né? Porque o herói é legal pra caramba, né? Ninguém quer ser lá o hustler e tal, ninguém quer ser, né? E aí a gente acabou aceitando, porque a gente falou, cara, a jornada de um vendedor durante o dia é uma jornada de herói, né? O cara sai durante o dia, ele tem uma meta pra cumprir, vai chover no dia, a loja dele vai fechar, o cliente vai brigar com ele, pegou a mulher de mau humor. O chefe não vai acreditar que ele não bateu porque choveu. Isso aí. E aí o cara chega no final do dia tendo vendido e, pô, foi só uma batalha. No outro dia começa tudo de novo, né? E aí o que eu queria que você colocasse um pouco da sua leitura, assim, a gente teve um caso muito interessante de varejo, que o pessoal vendia um produto físico. Então vamos dar um exemplo aqui, o cara vende uma caneca. E eu, nesse mesmo ponto de venda, tenho que convencer esse vendedor que vende uma caneca a vender um cartão de benefício ou a vender um curso, que é um serviço. Como é que você vê, assim, qual foi a oportunidade que a gente viu lá? Pô, o desafio do cara vender um hardware para passar a vender um software. Que é algo meio óbvio, mas quando você tem, né, um time grande de vendedores, o cara fala, cara, eu tô acostumado a vender caneca, já sei o benefício, já sei para que serve, já sei objeção, contra-objeção. Quando você passa a vender um serviço, eu estou perguntando isso, que talvez vocês tenham encontrado isso, né? Pô, o cara tá acostumado a vender o celular, vender o plano, e aí você tem ali o C6 Bank, você tem a educação. Como é que vocês têm visto essa questão da necessidade ou dificuldade de mudança de mindset do vendedor que vende um produto ter que vender vários? Isso é um desafio, acho que de todos os pontos de venda físicos, né? Do varejo em geral. A maior oportunidade, o maior desafio é fazer as duas jornadas coincidirem. Que é mais fácil, se ele tem que vender uma caneca, cara, será que eu consigo colocar o curso aqui dentro dessa caneca? Fazendo o mesmo, ou se ele comprar o meu curso, ele vai ganhar uma capa para caneca? Então, é isso. O grande desafio é tentar juntar o máximo possível as jornadas para que o vendedor consiga entender que aquele novo serviço vai ajudar ele a vender principalmente no que ele é mais cobrado. Tá, que é, no caso, plano e celular. Exatamente. Mais plano do que celular. Esse é o maior desafio. Tá. E eu entendo o vendedor como um herói, porque eu acho que o vendedor, que vocês falando muito da parte positiva de vendas, é um nível de energia que é muito contagiante. Aí, temos uma das nossas aqui, hein? É um nível de energia, a gente brincava lá que, cara, você entra na loja, você já sabe se a loja vai vender bem ou não, porque parece que é uma coisa palpável. Você, cara, a galera tá aqui numa vibe de que quer e que vai bater meta. Aí você entra numa outra e fala assim, quem morreu? Isso aí não vai rolar, não. E eu acho que o mais incrível e o mais difícil de vendas cara, você tem nem um dia de comemoração. Por isso que eu falo do herói. E eu acho que o principal ponto de vendas é ser resiliente. Uhum. Cara, você não bateu a meta ou você bateu no dia seguinte e começa do zero. Contou da sua história comercial, você falou das mulheres do aplicativo que a TIM tem, mas a gente também estava conversando sobre essa questão
de colocar a mulherada na liderança e meio que tirar essa história, né? Deixar todo mundo aí, a Gabi estava falando disso também, cara, tem que ser tudo igual e acabar com isso. Como que você vê esse processo? Você está vivendo ele na prática? O que seria, assim, seria interessante para o mundo, de modo geral? Conta um pouco do que você está passando também lá na TIM. Eu acredito muito que a diversidade na liderança, não só entre homens e mulheres, é muito importante para a empresa ser saudável, para a gente ter várias perspectivas. Eu entrei na TIM num programa para lideranças, em geral, que era um programa de trainee, que eu brinco hoje, o programa não existe mais, então posso fazer essas brincadeiras, que era meio que tipo, aprendiz. A gente tinha um processo, a cada período você era avaliado, você foi bem, ok, vai para a próxima fase. Não foi bem, você podia ser demitido ou aproveitado em outra área. Era isso, foram 3 anos e meio assim. E aí nisso saíram várias mulheres líderes e homens também. Só que tem um ponto muito relevante, vou deixar a caneta aqui, que é muito diferente quando você está sozinho, se é uma mulher numa empresa que não abraça essa causa versus numa que abraça. Então, assim, hoje 50% do quadro da TIM é de mulheres. Dessas mulheres, 34% estão na liderança, né? A gente tem 34% das lideranças formadas por mulheres, eu me encaixo dentro desses 34%. E a gente tem meta, inclusive, até 2023, de chegar em 35%. Meta assinada de que a gente vai chegar nos 35%. Então, assim, a gente consegue ver isso acontecendo. É fácil para as mulheres, na minha visão? Não, não é. E não é só uma questão de aonde você trabalha, é uma questão de como o mundo é feito socialmente. É mais difícil, porque as mulheres têm mais obrigação com a família, elas são mais cobradas em serem boas mães, boas profissionais, cobradas pela sua aparência, enfim. Então, tudo isso é uma pressão social muito grande. Então, assim, eu vejo esse caminho acontecendo na TIM e eu fico satisfeita porque eu estou lá. Mas não é fácil, em geral, para as mulheres serem líderes. Um número importante você falou, né? 50% é mulher, 34% está na liderança. E quem está ouvindo fala, poxa, mas só 34%? 34% é um número acima da média do mercado, né? Isso. A média das 10 melhores empresas é 30%. A gente tem 34% com a meta de ano que vem chegar em 35%. E realmente, o nosso presidente assinou vários compromissos em relação a isso. Então... E é legal trazer esse tema também, né? Porque acho que é legal, a Gabi pode contar um pouquinho da experiência dela também de varejo. Quando a gente olha para o varejo, talvez não tenha um número aqui, mas grande parte dos vendedores são vendedoras, né? Assim, no varejo, muito mais comum você ter uma mulher na área de vendas do que homens, né? Talvez exceto nas lojas de roupa masculina ali, que tem uma... Mas como é que a Gabi teve uma experiência de varejo que era legal ela compartilhar? Na São José. Isso. Na São José só tinha um vendedor homem. Então era bem assim. Mas eu acho que na TIM, quando eu entrei lá, eu entrei como estagiária em 2016. No final de 2016. E foi uma coisa que, quando eu entrei, eu já reparei em mulheres na liderança. Na época era, além da Léo, né? Tinha a Érica também, que era diretora nacional. E, enfim, então tinha isso já. Eu acho que, apesar de hoje ser uma meta, eu acho que é uma coisa que eles já vinham buscando, mesmo antes de ser um super tema hoje importante, assim. E tanto o time lá de vendas, de revendas, né? Que era de revendas. Tinha um monte de mulher, um monte de homem. Era uma coisa que você não prestava atenção se tinha mais homem ou mais mulheres, porque era igual, assim, diferente do... Eu fui recentemente assistir um curso, né? Lá que o Marcelo tava dando. Cara, só tinha homem no... Então, quando é igual, assim, acho que você não repara. Agora, se tem muito mais de um ou muito mais do outro, fica evidente. Então, na TIM, eu acho isso muito legal, assim. Pô, a mulher era diretora nacional e mandava em tudo e gritava e fazia, tudo lá era bem legal, assim. Eu acho que... Não à toa nós temos, cadê? Nossa Wonder Woman aqui, ó. É verdade. Eu acho que o ponto mais sensível disso é, por mais que a empresa, de fato, tenha um mindset de falar assim, cara, pra mim é tudo igual. Só que existe um enraizamento estrutural do passado aí, a gente poderia gravar um podcast só disso. Com certeza. Que quando você põe o contrato, fala, cara, beleza, entendi, agora eu vou quebrar essa estrutura, né, que existe aí enraizada para poder avançar e até que chegar um momento que isso não será mais discutido. O Marcelo traz uma visão interessante lá do Vale, queria que você trouxesse aqui. Legal. Da multidiversidade, o que para eles já não é mais um assunto. É. E contar um pouco da fundação até de São Francisco. Acho que essa é uma visão interessante.
A gente comenta que lá no Vale, né, do Silício, lá em São Francisco, a diversidade já não é nem com assunto mais, porque já é natural. Na verdade, o que eles discutem é como é que eu vou conquistar um produto, fazer um produto mundial, se eu não tenho diversidade do mundo, né? Então tem que ter um indiano, tem que ter um brasileiro, um português, uma mulher, homem, todos os... Então, assim, é muito legal ver isso lá, você vê a bandeirinha, aquela bandeirinha do arco-íris, né, em todos os lugares, mas aqui no Brasil a gente ainda trata como inclusão, né? Então é quase um programa de inclusão do que um programa de diversidade. O tamanho é o nosso mindset ainda atrasado, né? E é legal ver isso como a TIM já entendeu, cara, isso é questão de... é natural, porque é melhor para a companhia. Não é só porque é uma questão de eu incluir, né, tirar de minorias, etc e tal. E como é que funciona essa questão de diversidade lá? Como é que a TIM tem encarado, né? Já deu para ver que ela está bastante à frente do nosso tempo na maioria das empresas, né? Como é que tem sido tratado esse tema de diversidade lá? Cara, é uma pauta recorrente. Existe uma área específica para isso, uma gerência que trata assuntos e tal. Por exemplo, tem grupos de afinidade para discutir, então a gente trabalha lá a igualdade, né? Diversidade de gênero, diversidade de idade é um ponto que a gente vem falando bastante sobre o etarismo. A gente fez uma campanha recentemente até usando o Ari Fontoura, né? Que ele tá muito usando redes sociais e tal, então... sobre isso, né? Tem vagas específicas lá, tem um programa de indicações para pessoas acima de 45 anos para te indicar vagas nessa questão. Tem igualdade, diversidade de raça, tem 5 ou 6 grupos que a gente trabalha. Gênero, idade, raça, vou lembrar os outros 2. Mas tem todos esses temas para a gente dividir lá e eles são tratados ao longo do ano com todo mundo. Então, principalmente a questão da empregabilidade, da gente ter essa diversidade, porque as pessoas precisam estar representadas também dentro da empresa. Né? A questão, o feminino, que é muito, obviamente, é a minha bandeira, porque é onde eu me encaixo ali, é a questão também da representatividade, você enxergar. Foi o que a Chaya falou. Eu ia lá e eu enxergava mulheres na liderança. Então, se ela consegue, eu também consigo. Mas existem outras barreiras muito maiores do que a empresa. Por exemplo, eu fui transferida aqui para São Paulo. Provavelmente, se eu fosse mãe solteira, sem uma rede de apoio, eu não ia topar, né? Então, Cara, tem muitas questões que atravancam, às vezes, as mulheres para liderança ou para conseguirem outras oportunidades, que são questões sociais, são questões do sistema que a gente vive, assim, que ações mais afirmativas e falar bastante sobre isso ajudam a desenvolver. E vocês têm casos lá de pessoas que começaram nas lojas, assim, que hoje estão ocupando cargos de liderança? Sim. A Eli, né? É verdade. A Eliette. Trabalhava com a gente. Ela começou, ela era atendente de loja, né? Era consultora de loja. Hoje ela é coordenadora das lojas. Sabe aquele caso que eu falei do menino que hoje falou? Ele pode ser um caso... E ela foi um caso exatamente assim. Ela era atendente, virou gerente da loja, foi trabalhar com a gente no marketing, depois voltou como um cargo de liderança na área de vendas. E olhando Eli, né? Olhando para Eli, se vocês pudessem, não só para ela, né? Mas assim, usando ela aqui de exemplo, que características que fazem parte desse profissional que evolui? Que não é aquele assim, beleza, eu tô estagnado aqui, tô feliz, tal, não tenho pouca ambição, mas me parece que ela tinha essa ambição. O que vocês... Já dei uma característica aqui, né? Ambição. O que vocês enxergam? Pra quem tá ouvindo a gente, fala, pô, nunca parei pra pensar que eu tenho que ter esse troço aí. A Eli que tá ouvindo... Cara, eu acho a Eli... Ela é muito cara de pau, assim. Tipo, extremamente... Não, é cara de pau, mas num bom sentido. Ela é totalmente corajosa. Eu nunca vou esquecer na primeira convenção... Corajosa. Na primeira convenção, acho que teve logo que eu tinha entrado, enfim... Tava o Rodrigo lá, era o diretor na época. E aí, era uma rodada de perguntas. E a Eli... Cara, ela teve a coragem de ir lá no meio, tinham, sei lá, 200, 300 pessoas. Aí ele virou e falou, Rodrigo, você transa? Ela perguntou isso na frente de todo mundo. Porque, tipo, tava falando de resultado e tinha batido todas as metas e sei lá o que. Ela falou, tipo, chefe de todo mundo. Chefe de todo mundo. Perguntou, aí ele ficou meio vermelho, assim. Óbvio, então, eu acho que ela... Óbvio, ela tem... Isso aí é uma coisa que eu vejo. Voltando coragem. Um passo aqui, a gente tá falando pra quem tá ouvindo a gente, não pergunte se o seu chefe faz ou deixa de fazer. Mas assim, olhando para essas características, a pessoa fala assim,
Pô, eu nunca tinha pensado que coragem é uma característica. Às vezes as pessoas falam assim, puta, eu queria tanto fazer um negócio, e ela fica reprimida. Ela fala, como é que vão interpretar e tal? Cara, às vezes tem um pouco de coragem, faz parte do processo, né? Que mais? Tirando essas aspectos. Eu acho que, falando dela especificamente, tem um ponto... Eu não tô conseguindo tangibilizar isso numa competência em si, mas não é aquela pessoa que te fala não. Cara, ela vai tentar, ela é persistente. Pra ela te falar um não, era porque não dava mesmo, assim. Ela tentou todas as possibilidades e caminhos pra ela vai falar, cara, isso não dá pra fazer. Antes ela tentou tudo. Né? Isso é um valor pra gente aqui dentro, que cara, putz, a hora que alguém fala que não dá, não, peraí, como assim não dá? Quando eu tenho um cara, um professor, uma vez tive uma aula dele, ele falou assim, ó, quando não dá, não tem, não pode, aperta, porque dá, tem e pode. Então não vem falar que não dá se você não tentou umas 45 mil vezes. Porque assim, se você falar que não dá, eu e o Marcelão, a gente é dessa política. Se você falar que não dá e a gente conseguir fazer, você fala, cara, a gente vai ter um problema, né? Então acho que é uma flexibilidade importante. É muito... eu tô tentando lembrar de uma situação que ela falou pra mim que não dava e... Ela pode não ter pensado numa coisa que eu pensei, mas, cara, ela tinha pensado pelo menos uns 10 caminhos antes de falar, cara, tentei isso, não deu. Por isso que eu tô te falando não. E aí, de vez em quando, ela ainda vinha. Mas se tiver uma grana, eu dou um jeito. Aí entra a coragem. Coragem. Vendedora. É vendedora nata. E o relacional. Uma pessoa extremamente relacional de estabelecer alianças e parcerias e tal. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Principalmente para vendedor. Que é o desenvolver relacionamento, né? Conta aí qual que é a diferença do... pessoa que é sociável pro... Relacionamento, a gente sempre diz isso, né? Que tem quando a gente faz o teste ali de competências e tal, tem uma competência que é ser sociável e outra que é desenvolver relacionamento. E o desenvolver relacionamento está numa visão um pouco mais de longo prazo, quer dizer, eu tenho mais empatia, eu entendo a dor da pessoa, etc e tal, e eu construo um relacionamento. Então eu vou numa festa, converso com 2, 3 pessoas e me torno amigo delas. O sociável vai numa festa, fala com 10 pessoas e não lembra de ninguém no dia seguinte. Então são diferenças, né, sutis, mas quando a gente entra no campo das competências, é legal da gente poder aumentar o nosso vocabulário, né? Às vezes você está procurando, por exemplo, um vendedor ou querendo dar um feedback para alguém e faltam palavras, né? Então é legal a gente ampliar e ver essas diferenças de competências. Então, ela é corajosa, que mais? Que ela é ambiciosa, flexível, desenvolve bons relacionamentos. Segundo a Gabi, cara de pau. Cara de pau. Desculpa, Eli, pô. E é uma pessoa extremamente otimista, também que ajuda muito em vendas. Ela nunca tava brava, cara, nunca tava mal-humorada, realmente, assim, era... Bom humor é uma característica muito importante, muito importante. E, retomando aqui, Léo, sobre a questão das lojas, né? Você comentou uma coisa interessante, você, a gente entra na loja e sente se ela vai vender ou não vai vender. Como é que a gente poderia traduzir isso assim, né? Uma coisa que no varejo é muito comum, a gente entra na loja, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo, ele é bem do varejo, e ele vendia publicidade em shoppings, né? Então, ele foi lá e vendeu uma super publicidade para uma determinada loja e depois vendeu bastante. E ele chegou pro dono lá, todo feliz pro dono da loja, tá vendo? A publicidade funcionou. Ele falou, não, eu troquei o gerente. A gente entende, né? O papel do gerente é assim, você vê lojas, por exemplo, que faturam 500, 600 mil, troca-se o gerente, a loja vai para 300 mil. Ou o contrário, né? Loja de 300 mil, troca o gerente, vai para 500 mil, e aí não é a chuva, não é o lado da rua, etc. E tal. Como é que você vê assim, essa questão de o que seria ser um bom gerente de loja? Né? Quais as competências? Como é que ele pode sentir essa energia? Ou se a gente pudesse colocar em palavras, o que é essa energia? Cara, acho que a energia é um pouco da questão do otimismo. A gente tem muito essa teoria em vendas, né? Da energia. E fica todo mundo, porque energia, não sei o quê. E é difícil tangibilizar isso mesmo. E aí fica, às vezes, parecendo meio que uma balela. Mas, na minha experiência de vendas, eu acho que tem a questão do otimismo. A gente brinca do sorriso, né? Que é piegas pra caramba, né? Não, porque você tem que estar sorrindo. Cara, é muito diferente. Quando você entra numa loja, tá todo mundo rindo, sorrindo pra você. Uhum. Então, tem uma questão da leitura corporal do vendedor. É muito importante a pessoa saber, cara, você vai entrar numa loja e o cara tá assim na mesa... Cara, não tá afim de me atender. Você entra na loja, o cara faz assim. Então eu acho que a questão do que a gente fala da energia é muito também a postura corporal, o tom de voz do que as pessoas estão falando aí. Então tem esse ponto da energia. E eu acho que um bom gerente, o primeiro ponto, ele escolhe bem a equipe dele. Cara, eu já vi algumas lojas, beleza, o cara chegou, novo gerente. Se ele não tem autonomia de mexer na equipe, esquece. Porque ele tem que saber escolher uma boa equipe, tem que ter ali
Porque depois também não pode usar, não, porque fulano não é bom vendedor. Cara, você que escolheu fulano. Pegando essa pauta e entrando na educação, né? O que você entende? Qual a importância de um gerente na educação de um profissional? Estamos falando de gerente e vendedor de loja para a gente deixar aqui mais fácil o nosso ponto focal, né? Quer dizer, eu posso fazer uma educação formal, que é o meu vendedor ir lá e estudar. Como é que você vê essa questão assim, do gerente como um formador de pessoas, né? Mais do que a academia, mas enfim. Eu falei nesse meu período de treininho, a gente aprendeu, eu fui muito treinada nesse sentido da liderança, né? De métodos e como um líder ideal deve ser. Acho que não existe perfeição, né? Cada um tem o seu jeito, mas eu acho que o primeiro ponto é você saber o que os seus liderados querem da carreira deles. Senão, você não consegue ajudar, porque cada um é dono da sua carreira. Porque eu quero aprender eu quero melhorar em marketing digital, beleza. Eu, como seu gestor, eu posso talvez aliviar alguma carga horária para você fazer, eu posso te indicar, mas eu não vou ser a pessoa que vai estudar, vai ser você. Então, mas eu acho que o primeiro ponto é cada um é dono da sua carreira. Depois, o segundo ponto é como o gestor pode ajudar, sabendo o que a pessoa quer, que aí ajuda a encontrar meios. Por exemplo, se a pessoa quer o meu cargo, eu preciso botar ela em situações como se ela estivesse no meu cargo. Então, por exemplo, eu vou sair de férias. Tem uma pessoa da minha equipe que quer ser gerente. Cara, ela vai ficar no meu lugar para ela viver como para ela ter essa experiência. Então, acho que o ponto 1 da educação é saber o que o seu liderado quer. Qual é o próximo passo dele? Porque a gente fala muito de feedback, mas, cara, o feedback é do que já passou. Beleza, você vai falar, você pode melhorar em comunicação. Mas, cara, e para você ser outra coisa? Para o que você quer da sua carreira? É a comunicação que você precisa? Então, acho que esse é o ponto 1. Saber o que você quer. E aí você tem que ser um meio para a pessoa desenvolver. Mas ela é a dona da carreira dela. Legal, muito legal. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Sem querer puxar o saco, mas a Léo realmente é uma pessoa, assim, uma profissional que hoje eu olho, na época talvez eu não entendia tanto, mas é uma hora eu falo, puta, essa daí é o que... Um exemplo, assim, um exemplo a ser seguido é a Leonarda. Eu de paguei. Verdade. Aí, ó. Eu paguei. Mentira. Depois vocês fazem o pix aí. E Léo, se você pudesse falar que você está super conectado aí na questão do growth e tal, na captação de clientes ali num ambiente ultra tecnológico, etc e tal, como é que você vê assim, para um vendedor entender um pouco esse mundo, né? A gente encontra muito no campo, a gente fala de social selling, fala de growth hacking, de ads, como é que você vê, assim, como é que a gente poderia traduzir esse universo do growth hacking para um vendedor que está assistindo a gente e fala, cara, growth hacking, que é de comer, o que é isso aí, né? Cara, mudando até um pouco da pergunta que você está falando hoje, eu estava, por coincidência, eu atuo muito pouco agora com a área de vendas, mas hoje eu fiz essa reunião com esses vendedores. E aí levei alguns pontos para eles de produto que a gente estava falando, e aí levei, não sei se vocês chegaram a ver um estudo sobre o poder do de graça, o poder do grátis. Que teve um estudo, eu mando depois o link para se vocês quiserem citar, colocar, que eles fizeram um estudo falando o seguinte, X pessoas, se vocês tiverem um bombom Lindt, né, que é aquele chocolate suíço, a 13 centavos, versus um Hershey's, que é um chocolate popular, de graça, qual que você escolhe? Esmagadoramente escolheram o Hershey's de graça. Cara, mas 13 centavos numa trufa da Lindt é muito barato. Beleza, ele pode não saber. Okay. Eu gordinho, já peguei 50 trufas da Lindt. Mas você tinha o Hershey's de graça, mas a galera escolheu o Hershey's de graça. Aí, beleza, vamos pegar esse mesmo pessoal e falar assim, cara, vou abaixar o Lindt para 10 centavos e vou colocar o Hershey's a 1 centavo. Né? Pô, 1 centavo é quase de graça. Esmagadoramente, a galera escolheu o Lindt a 10 centavos. E aí eu tava explicando isso, porque a gente tem, né, o produto, a gente tem o teste grátis, a gente tem cursos livres de curta duração grátis. Eu falei assim, cara... Qual é esse poder de venda que você tem? Porque é um gatilho, né? O grátis é uma forma de gatilho. E aí os vendedores ficaram me olhando e falaram assim, cara, e aí? Por que vocês acham que a pessoa escolhe o grátis? Né? O que saiu dessa pesquisa? Porque o grátis, ele gera uma sensação gostosa ele gera uma boa sensação, que faz esquecer a sensação, alguma sensação ruim atrelada àquele business. Por exemplo,
A gente estava falando, se grande parte das pessoas, se elas pudessem escolher, elas não estudariam. Se tivesse, eu não falo francês, por exemplo. Eu adoraria que colocasse um chip na minha cabeça ou uma célula por osmose e falasse, agora você fala francês, você aprendeu. Não, tem que estudar para falar francês. Igual no Matrix. Exatamente. Mas não é assim que funciona. Então, a partir do momento que eu dou uma oportunidade dela ter alguma experiência em educação grátis, o grátis gera uma sensação tão boa que ela, cara, eu vou me inscrever mesmo sabendo que, cara, eu tenho que dedicar tempo, eu tenho que separar um momento do meu dia para estudar. Então, muitas vezes ela vai lá no grátis e estuda, porque o grátis vai trazer essa sensação boa do rushes de graça nesse sentido. Então, eu estava explicando muito para eles um pouco desses gatilhos mentais, que é um pouco do que a gente usa em Growth. O gatilho da exclusividade, o gatilho do time, né? Não perca, tá todo mundo, tem X pessoas vendo ao mesmo tempo, como o Booking faz. Então, eu estava explicando muito. Por que na educação a gente tem algumas coisas grátis? Porque tem essa questão de, cara, porra, grátis, é maneiro, vou fazer. E aí você vê muito. Não sei se que alguém aqui nunca já comprou um curso, pagou e nunca fez. Ah, todos nós. Eu desafio alguém que nunca passou por isso. Exato. Mesmo pagando, às vezes você não faz. Então, o grátis fala assim, cara, é grátis, eu vou tomar uma coragem. Acho que tira a fricção, né? Então o cara deve falar assim, pô, já que é desgraça, eu vou pegar o de graça. Agora, se eu tiver que comparar, né, eu vou lembrar, pô, de repente o Hershey's é mais amargo, eu vou querer o Lindt. Já que eu vou ter que pagar, não importa muito a diferença se de 1 para 10, né? Que é a questão também que ele fala nesse mesmo estudo do frete grátis. Uhum. Você gasta mais para ter frete grátis. Cara, Sim. qual é a lógica? Você ia comprar um produto a R$100. Aí, se for R$150, você ganha frete grátis. Aí você gasta 160 ao invés de R$10 do frete. É a polêmica de que não existe frete grátis. Não né? existe frete grátis. Eu trabalho... cara... É a mesma coisa da pipoca do cinema, né? Você vai ancorando. A pequena é cara, a grande é barato perto da pequena, aí você já tá na média, aí você vai embora e compra o combo, né? Então, é esse o paralelo que eu quis tentar mostrar pra eles. Porque é óbvio, todo mundo sabe que o grátis é bom. Óbvio, né? Você, tem muita estratégia freemium no mercado, né? Você compra um curso de inglês e pra você fazer a determinada coisa, você paga um a mais, enfim. Mas, cara, o que isso... E aí eu fui explicar pra eles, assim, porque é importante pro vendedor. Muitas vezes as pessoas pensam que o vendedor, ele tem como ele é um cara muito focado em meta, ele tem um raciocínio limitado. Ele não tem, ele precisa entender o porquê das coisas. Quando ele entende o porquê, por que eu dou um negócio de graça para outro eu cobro? Porque eu preciso gerar uma experimentação, porque eu preciso tirar essa fricção. E aí esse estudo do chocolate foi perfeito. Cara, por que você prefere um Hershey's do que uma Lindt de 13 centavos? Porque aquilo te gera uma sensação do grátis maravilhosa, deliciosa, e você não quer perder. É que nem quando você tá na farmácia e eles montam aquele kit, que são 2 protetores solares e grátis vem a necessaire. Você só precisa de um. Aí você compra os 2 porque não, vou ganhar a necessaire. Tipo, tá de graça, tá escrito lá grátis, é um brinde. Imagina, então eu acho que é meio que Exato. Evoluiu, né, um pouco assim, E entrando nessa linha, né, quer dizer, a gente fala de gatilhos mentais, aliás, temos um módulo de gatilhos mentais, se quiser treinar seus vendedores, falamos sobre isso. A gente tem visto uma expressão que chama marketing, né, de sales and marketing. Nunca ouvi. Tá meio na moda das startups, né? Tem que otimizar tudo, então você tem um líder para sales and marketing, né? Que é aquela história, o cara não tem dinheiro para fazer o institucional, fazer mais o sales e o marketing. Então, marketing um pouco do growth, assim, é um marketing para vender. Né? Essa pessoa de negócios, né? É isso. Você sabe, pessoa de negócio. Isso aí. E aí, como é que você vê essa divisão entre vendas e marketing? Assim, como é que na sua cabeça você olha e fala, cara, o que é marketing, o que é vendas? Tentando explicar para os vendedores que estão nos assistindo aqui ou nos ouvindo, qual que é a diferença de vendas e marketing? Cara, no mundo atual, principalmente digital, tem muita dificuldade de te dar essa resposta. O marketing. Sales and marketing. Porque, por exemplo, eu atuo como growth. Muitas vezes, eu atuei já em marketing e vendas. Quando eu fui atuar como growth, a primeira experiência que eu tirei da bagagem foi a experiência de vendas. Eu falei assim, cara, aquele 1 ano que eu passei com os vendedores da loja, não sei o que, foi o que eu usei. Porque, principalmente, isso com parceiros, né? No marketing, você lida muito com parceiros no growth também. Né? Você vai ter o parceiro do inbound, você vai ter o parceiro da mídia de performance e tal. Assim,
No mundo atual digital, eu acho bem difícil separar vendas e marketing, assim. Legal. Muito, porque dentro do cenário de growth, eu respondo como se fosse um gerente de vendas. Tem um número lá bem clarinho para... Mas os meus skills são muito usados de marketing. Você sabe que... Eu não sei te dar essa resposta. Legal. O growth tem uma coisa legal também, que é a tentativa e erro, né? De você fazer o teste AB, né? Só para esclarecer, talvez quem nunca tenha ouvido falar. Quer dizer, eu coloco ali, né? Como foi feito aqui, né? Eu coloco o Lindt a 13 centavos e coloco o Hershey's a 0 e vejo o que acontece. Pô, todo mundo escolheu o Hershey's. Aí depois eu coloco o Hershey's a 1 centavo, coloco o Lindt a 10 e vejo o que acontece. Tentativa e erro. E eu diria que talvez esse chip do growth, apesar de ter um nome sofisticado, acho que todo vendedor tem, né? Que se tem uma coisa que o vendedor aprende é rápido, porque ele testa ali a oferta, né? Se não der certo, ele já muda para o próximo, né? Então o vendedor já tem o chip do growth hacking. Então, se você não conhece muito, saiba que se você é vendedor, você já sabe um pouquinho sobre isso, que é aquela história. Você tentou vender o produto para 3 pessoas, não colou, encaixou de outro jeito, então ele já tem organicamente um teste AB ali, né? É a famosa argumentação de vendas, né? Você começa argumentando de um jeito. Não funcionou. Aí você muda aquela. É o teste AB de vendas, é a argumentação. Comecei falando da caneta. Pô, deu certo. Pô, mas quando eu falei da caneca primeiro, vendi tudo. É assim, vendas. Mas no growth, você vai fazendo isso com imagem, você vai fazendo isso com frase, você faz isso com canal, você faz isso com link. A gente faz vários testes ABs. E aí tem um ponto que, não sei, vou mandar pro um dos meus chefes me ouvir, que ele fala muito, uma frase que ele fala muito, qual a diferença do resiliente pro cabeça dura? Ele vai ficar muito orgulhoso, eu tô falando. Ele falou, a diferença do resiliente pro cabeça dura é que o resiliente no final tem sucesso, o cabeça dura para no meio do caminho. Legal. Então, acho que o vendedor tem isso. Cara, ele tenta pra cá, e no growth é a mesma coisa. Porra, vamos testar falando grátis. Depois vamos testar falando sem custo. Às vezes você fica, cara, será que dá diferença? E muitas vezes dá. E aí você achou o sem custo, melhor que o grátis. Cara, agora eu preciso de algo que performe melhor do que o sem custo. E assim vai. Acho que é um ponto importante para os vendedores que estão ouvindo, né? Que a gente está falando, você falou, pô, não consigo separar vendas e marketing. Cada vez mais a gente vai separar menos. E aí tem um vendedor, talvez um pouco mais, como a gente diz, old school, ou nunca parou para olhar. Meu, tem que parar para olhar para isso, né? Tem que quebrar essa crença de falar, não, marketing não é para mim, eu sou vendedor, imagina, não vou ficar com esses caras do marketing, time do marketing. Não, quebra a crença e começa a entender, busca aí um curso que seja grátis, olha só que beleza. E 400 cursos na Ampli, gente, 400 cursos, entrem. Tá vendo? Aí, ó, team.com.br/ampli. Que não O Aldo vai colocar o link aqui embaixo pra vocês. Foi vendas agora, vendas que baixou. Tá vendo? A Tim vai patrocinar esse episódio aqui. Então, e aí o cara tem que quebrar. E sim, o que não faltam são canais, né? Você acabou de dar um canal, vai lá, acessem. E tem mais um monte de jeito que o cara pode gastar um pouco mais de tempo, um pouco mais de dinheiro, menos tempo, menos dinheiro. Mas de algum jeito consegue sair do outro lado com mais conhecimento. Que no fim das contas, isso é uma coisa que a gente vem falando agora, né? É o C-cifrão, né? Tem o S-cifrão de dinheiro e tem o C-cifrão, que é o conhecimento que vale dinheiro. Como é que isso transforma? A gente diz que quem entra aqui dentro da aceleração, que a gente fornece, claro, né, além de todo o protocolo burocrático, é o conhecimento que vale dinheiro na frente. Que a pessoa aprende, se transforma, se desenvolve, e aí o que ela tem é um output de falar, cara, dá pra ganhar dinheiro com esse troço aqui. Eu acho que o maior desafio de qualquer negócio, qualquer pessoa, é transformar conhecimento em dinheiro, em business, né? É isso. Porque, cara, você conhecia disso, como é que você faz isso virar dinheiro? Não sei se vocês chegaram a ver a série do We Crashed, do cara do WeWork, que é um grande vendedor. Beleza. Você fica olhando assim, eu falei, cara, se eu fosse essa pessoa, gente, eu ia vender, sei lá, você conseguiu um aporte de 4,4 bi. Eu ia falar que isso aqui era um satélite, não sei, mas você vê o mais difícil para ele era ter alguém para depois transformar isso também em grana. Então, você tem boas ideias, você é um bom vendedor, tem que transformar isso em dinheiro. Então, cara, mas esse cara que tem essa lábia de vendedor, se você depois consegue transformar esse C de conhecimento dele em dinheiro, pô, eu vou citar alguns bis. Alguns bis. Vou citar 2 frases não vamos falar a resposta para não dar spoiler, né? Mas tem 2 frases que eu acho legal aqui desse filme, eu acabei de ver ontem. Uma, ele fala assim, né? Quem vence, o mais inteligente ou o mais maluco, né? Então,
Quem quiser assiste lá, assiste e vai gostar. E a outra, para os vendedores, a gente vai falar que é um maluco, né? Porque o vendedor é sempre um maluco. Mas é bom, tem uns caras malucos que às vezes precisa quebrar o status quo. E a outra, assim, não é quem você consegue ver, é quem consegue ver você. Né? Então você, como vendedor, tem muitas vezes a chance de ser o destaque ali da história toda, que pode ir ganhando espaço. Queria só voltar para uma pergunta, Léo, porque você falou de growth aqui, aí a gente já vai entrando para umas camadas mais complexas, sofisticadas, e que é legal. A gente teve a oportunidade de fazer um trabalho de mídia programática com uma empresa aí do mercado bem conhecida e tal. Um dos desafios lá, e vai uma pergunta difícil para você, era assim, em que ponto de contato o cara decidiu comprar? Né? Quando ele chega na loja comprar um carro, por exemplo, será que ele já viu 10 anúncios e aí ele chegou na loja para comprar porque ele viu 10 anúncios, ou ele decidiu comprar porque estava passando na porta da loja, viu a vitrine, viu o carro e comprou? Como vocês têm digerido isso? Se você puder falar um pouquinho dessa questão, que é um desafio, né? Quer dizer, em que ponto de contato eu converti esse cara? Cara, é muito difícil você saber depois de quantos impactos ele recebeu para ele chegar naquele momento, assim. Hoje a gente não mede isso na cadeia toda, a gente mede outros momentos. Quanto tempo ele demorou para virar de um inscrito para um matriculado, qual é o canal que ele entrou, qual que converte melhor. Então, tem alguns triggers assim que a gente consegue ver, mas é muito difícil falar qual é o momento de decisão. Você constrói todo o seu funil, né? Cara, vai chegar no momento da consideração, vai chegar no momento da conversão e tal. Mas, às vezes, tem umas coisas que tiram. Esse nunca falei. Mailing novo. Pá. Converteu. Como assim? Tipo, então, é muito difícil. Eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis. A vantagem, eu trabalhei muito tempo com... Você estava falando das pessoas buscarem transformar conhecimento em dinheiro. Eu trabalhei muito tempo no mundo físico. Então, quando eu fui chegar nesse mundo digital... Eu fiquei enlouquecida, porque eu consegui medir tudo. Eu tinha cada um estudo, e eu sou extremamente analítica. Eu sou extremamente analítica, eu achei incrível, porque eu nunca consegui medir o que leva o cara na loja. Pô, botei mídia no shopping. Os mega banner lá, do teto ao chão e... E aí, não fez diferença nenhuma. Cara, como não fez diferença? Não é possível, eu botei um banner imenso aqui no shopping e tal. Então, a mídia digital ou o mundo digital te dá uma proximidade maior. Você consegue ver se esse cara entrou no seu site antes, né? Se ele clicou, se ele abandonou, se depois você no retarget pegou ele e tal. Mas falar assim, exatamente em que momento ele resolveu efetivar a compra, muito difícil. E esse é o ponto, eu acho que também da complementaridade das mídias. Eu estava falando aqui mal da mídia offline, mas eu acho que elas são complementares. Porque vai te ver no shopping, vai ver no celular, viu alguma coisa na TV, no elevador, em algum momento clicou. Muitas vezes nem a pessoa sabe. E você acredita em panfleto ou não? Ainda? Papel físico? Para algumas coisas, sim. Legal. Foi uma briga muito grande, eu lembro, em algum momento da pandemia, porque a gente teve que tirar o folheto das lojas, né? Não podia ter, porque poderia ser um veículo de Covid. E com os leads aumentando muito na internet, o custo do lead, você acha que o offline em algum momento pode voltar a ganhar um protagonismo nessa conquista dos leads? Sei lá, o offline pode ficar mais barato do que o digital em algum momento? Se é que já não está, não sei. Eu acho que o offline tem um custo de implementação muito alto, né? Eu acho que tem esse ponto. Mas eu acho que as empresas de offline estão se preparando muito para juntar com o online. A gente vê alguma coisa no mercado deles se comprando, se juntando. Então, você passar por Eu fiz algumas mídias, assim, você passar por um relógio na Avenida Paulista. E aí, esse relógio te impactar no seu celular, porque você passou ali, deveria ter visto uma propaganda, e você receber isso no seu telefone como uma notificação. Tem a campanha XYZ. Eu acho que isso ajuda muito. E eu acho que a mídia offline ajuda ainda muito na marca e no fazer diferente. Por exemplo, não estou fazendo propaganda, não sei qual é a empresa, mas... tinha acho que um ponto de ônibus todo diferente na Avenida Paulista de uma nova série do Star Wars. Cara, aquilo ali deve ter custado uma grana, mas você vê
chama atenção. Tem Você uma nunca, awareness incrível, né? você não vai saber quantas pessoas ali, você não tem o número de impressões que você teria num banner, num site, mas tem. Também, eu acho que o offline vai ter que se diferenciar muito. Eu tô falando, toda essa minha experiência foi um dia que eu andei na Avenida Paulista. Não sei se vocês ficaram sabendo de uma ação do Burger King pro Stranger Things. Nossa, tinha fila, né? Cara, uma fila. Eu falei Mas assim, estavam dando de graça? O que era? não tinha nada de graça aí, já errou. Mas eles Enveloparam toda a loja, assim, como se fosse o mundo... O mundo do Stranger mundo Things, eu nunca adverso vi. lá, mas- como é que chama? Não sou... Nunca assisti. Mundo Depois- invertido aqui. Depois eu mostro a foto, mas ele tava todo vermelho, Todo todo, vermelho, e tinha alguma coisa de algum lanche especial Acho que era um lanche especial. que você pagava por ele, não era... Mas era uma fila, era uma coisa... Eu perguntei na fila, cara, o que tá rolando aqui? Tinha pessoas que não sabiam me responder. Mas elas estavam lá. Mas outros falaram, não, aqui tá tendo um negócio diferente, aí estão ali na massa. Mas é uma coisa que chama muita atenção. Provavelmente, o número de pessoas que eles vão atender ali é bem pequeno do que uma campanha online, mas... Uma causa, né? Eles queriam ali os evangelizadores. Exatamente. Você falou da história do push, o cara passa no relógio, acho que cada vez mais a gente vai ter isso. O que esperarmos do 5G? Cara, são Talvez muitas... na educação aí, né? Pra gente dar uma funilada, senão a gente vai ficar 4 horas falando do 5G aqui. Cara, eu acho que o 4G já avançou muito a educação. Eu não acho que o 5G mudaria tanto. Assim, eu acho que o 5G tem possibilidade de mudar muito mais outros mercados. Tem possibilidade na educação? Tem. Mas, cara, o agronegócio, a internet das coisas, é um mundo que o 5G pode acelerar de uma forma... Para um leigo que tá ouvindo a gente, você fala assim, cara, qual que é a diferença básica do 4G pro 5G? A maior diferença é a velocidade e o tempo de resposta. Extremamente rápida, né? Não sei se vocês lembram, né? Vamos aqui contar nossas idades. Mas, por exemplo, o que o 4G trouxe versus o 3G? Cara, o 4G foi o grande propulsor, principalmente das redes sociais. Se você entrar num 3G, pode ser a melhor operadora, a melhor rede possível. A probabilidade do seu TikTok travar, não carregar naquela velocidade, você não vê como se fosse um flow maravilhoso, é muito grande. Então, a educação já se beneficiou muito com o 4G. O 5G, cara, isso vai ser muito, 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 muito mais rápido. Uma vez eu tava passando aqui na frente, a gente tá perto do Shopping Morumbi, e aí, essa foi a primeira vez, já que eu tava com o celular novo, apareceu escrito 5G. Eu falei, nossa, não sabia que tinha. Aí eu entrei naquele speed test, né, pra ver a velocidade. Tá, acho que 460 megas. Falei, não acreditei. Printei a tela, depois fui conversar com um amigo de TI e falei, cara, e aí? Ele falou, isso aí é mesmo. Não tem ninguém usando, né? Então eu peguei a banda toda pra mim. Mas eu fiquei impressionado com a velocidade. Acho que isso vai... Então, o tempo, eu acho que a indústria do entretenimento pode se beneficiar muito. Você vai realmente conseguir transmitir um show ao vivo de uma forma 100% instantânea, sem delay, enfim. Mas eu acho que no mundo da tecnologia mesmo tem muitas possibilidades. Da internet das coisas, do agronegócio. Tem toda uma plataforma da TIM nesse sentido, porque no 4G, a gente, que eu falo, as operadoras, a tecnologia, ela foi uma estrutura para impulsionar vários outros negócios. Como... dando um exemplo, o Facebook investiu na rede? Nada, né? A TIM, Vivo, Oi, enfim, todo mundo aqui fez a rede e vários negócios começaram a surgir. Imagina, iFood na época do 3G. Cara, não teria dado certo. Então, acho que tem esse ponto também do 5G fomentar outros negócios. E como é que você vê o Elon Musk querendo botar satélites aqui para disponibilizar para o celular celular que é solar, né? Então o índio lá vai poder ter um celular que abastece via energia solar e o satélite do Elon Musk, né? Como é que você vê isso? Cara, Starlink. eu não entendo nada dessa tecnologia de internet por satélite, não entendo mesmo. Então, difícil opinar. Mas tem várias polêmicas aí, né? Que o Elon Musk, que essa tecnologia talvez vai pegar um número pequeno de escolas, que não é tão... Mas tem várias empresas aí de satélite já no Brasil atuando, que vão ser concorrentes do Elon Musk. Então, cara, eu acho que vai ser uma nova briga boa. Mas eu não entendo nada de internet por satélite. No final vai ser bom que vai popularizar ou democratizar, né? O acesso à internet. Eu me lembro de ter visto um estudo antigamente, eles queriam criar... o pessoal lá do Porto Digital de Recife, eles queriam criar estradas digitais
porque ainda lá no Norte e Nordeste ainda não chegava a internet como a gente tem aqui, né? Então, por mais que às vezes tenha acesso, né, cursos de graça, como que vocês estão provendo, a preocupação deles há uns 6 ou 7 anos atrás era como é que a gente cria estradas digitais, eles usavam esse nome, porque ainda estavam pensando ali via cabeamento de fibra ótica, etc e tal, para poder prover a internet lá na ponta do país, para poder chegar a qualquer coisa, né? Hoje a gente tem... eu não sei dizer em todos os locais do Brasil, mas, por exemplo, São Paulo, desde, sei lá, 2016, 2017, a gente cobre todas as cidades. Então, assim, tem muitas possibilidades, mas, obviamente, existem dificuldades quando a gente fala de um país como o Brasil. Mas, assim, cara, a gente tem... Hoje a nossa tem, sei lá, 2 linhas para cada pessoa no Brasil, praticamente. Então, assim, tem muito... eu acho que a gente ainda tem um gap no acesso à banda larga. Né? Nem todo mundo tem acesso. Você vê esse ponto do Elon Musk falando das escolas e tal. Mas falando do celular chip... Cara, já chega. Você acha que vai acontecer um pouco assim do que aconteceu com o DVD, né? Vamos dizer assim, vou tentar fazer uma comparação. Vou falar e vou pensar e falar ao mesmo tempo. Você tinha a tecnologia do DVD, e aí, DVD, aí os aparelhos talvez ficavam um pouco mais modernos, mesmo modernos e tal. E de repente veio o streaming. Fala, cara, joga o seu DVD fora. Hoje, se alguém te der um DVD, não tem nem onde assistir mais, né? Talvez, será que vai acontecer isso com a internet a cabo? Uma vez que as redes de celular, elas já vão falar, cara, esquece o cabo, não precisa mais disso. Não, eu acho que não vai acontecer isso num curto prazo, não. Porque tem a questão do uso mesmo, né? Não sei como é que o mundo da banda larga vai evoluir, mas hoje você usa... Quantos gigas você usa em casa no seu Wi-Fi versus no seu telefone, né? Então... Você diz pela questão do consumo de dados, acho que também tem esse ponto. Tá, não, isso é um ponto sensível. Mas... Não tenho ideia, em casa eu não tenho ideia. Vale olhar, geralmente são alguns gigas. Mas assim, com uma internet boa, você, em algum lugar que você, por exemplo, você não tem Wi-Fi em determinado lugar, você roteia do seu celular, eu pelo menos nem sinto a diferença. Se amanhã a gente tiver com um cenário utópico aí, utópico ou talvez futurista, tá todo mundo com 5G full e ilimitada. Você fala, cara, desencana, não precisa mais de cabo, agora é tudo no celular, roteia aí, né? Já vai chegar aí, né? Eu acho aqui. O que estariam fazendo as empresas de cabo, né? A Furukawa vai fazer o quê, né? A empresa do cabo azul. Isso é um ponto, tá? Isso é um case para levantar, hein? A gente está indo para os nossos finalmente aqui, ainda temos mais alguns minutos, mas eu queria mudar um pouquinho de tema aqui, Léo, aproveitar sua experiência em liderança e falar um pouquinho desse lugar aí da liderança, especialmente nos dias atuais aí que tem vários desafios geracionais e tudo mais, mas queria começar para falar desse tema. Como é que você tem visto a responsabilidade do líder de também recrutar? Antes era uma coisa que a gente delegava lá para a área de RH e falava, putz, me apresenta os candidatos, né? E hoje a briga por talentos é tão grande que algumas teses, né, algumas pessoas defendem, cara, o líder tem que ficar o tempo inteiro, né? O cara conhece uma pessoa aqui, conhece uma pessoa ali, quase que um headhunter, assim, porque no fundo a performance do seu time ou da sua área vai depender de você, e se o RH demorar para contratar, lá o líder não vai querer muito saber, né? Então qual que é a sua opinião sobre isso? Se o líder deve fazer esse papel de recrutar também, ou de estar atento a talentos? Acho que a gente sempre tem que estar olhando para o lado, sabendo e articulando se tem uma pessoa da sua equipe que vai sair ou que vai ser promovida, se você já tem uma pessoa no lugar dela para pensar. Você sempre tem que ter esse plano B. Não acho que tem que depender só do RH, não. Acho que você tem que mapear. E porque também, quando você traz a pessoa, em teoria, você pode trazer pessoas que você confia ou que você já tem algum histórico. O risco é sempre maior de você trazer alguém de fora. Também, às vezes, o acerto é maior. Mas não acho que isso tem que ser um papel só do RH. E acho que a gente sempre tem que estar pensando num plano B. Cara, se a pessoa ali sair, quem eu chamaria pro lugar dela? Se eu fosse promovida, se eu for promovida, quem fica no meu lugar? Porque conforme você vai subindo, tem que subir as pessoas, e se seu time também não se desenvolver, você não é um bom líder. Porque se ficar todo mundo ali para sempre abaixo de você, você não sobe e fica todo mundo insatisfeito. Então, tem que ser o plano B sempre. E ainda que sem querer monopolizar aqui, mas só nessa camada, né? O que a gente tem visto assim, com o desafio das novas gerações e a questão do propósito, dessa questão um pouco mais, vou chamar aqui de humana, né? A gente tem visto que é uma demanda do líder ele ter que
entender dos aspectos técnicos ali, né, de fazer de fato uma gestão e de ser quase um coach, um desenvolvedor ali de gente e estar mais sensível. O Abel Ferreira, no Palmeiras, resolve isso com uma comissão técnica, né? Então, ele é o técnico do time, mas ele tem 4 pessoas, um que só olha para comportamento, outro que olha para números, etc e tal. Você acredita que os líderes hoje acabam sendo sobrecarregados por ter que acumular esses diferentes papéis que antigamente era feito, né, na base da hierarquia? Ó, eu sou o chefe, eu mando e você obedece. E hoje mudou-se essa configuração sócio-organizacional, mas o líder continua sendo né? Ele não tem um auxiliar técnico para contratar, ou nem tem headcount para isso, né? Como é que você vê essa sobrecarga de... Né? Quer dizer, porque o líder também é um ser humano que também tem a sobrecarga de todos os acessos de informação, mas ele cuida ali de 5, 10, 15, 20 pessoas. Como é que você vê essa posição do líder hoje, assim, das diferentes papéis? Uma coisa que eu falo muito, eu como líder e liderado, é a questão de você ter empatia para cima. A gente, como liderado, sempre quer que o nosso líder tenha empatia com a gente. Entenda que a gente tem muito trabalho, entenda que a gente está passando por um momento difícil e tal. Mas raramente a gente olha para cima e fala assim, cara, por que essa pessoa fez isso? Por que tá tendo esse comportamento? Então, acho que o primeiro ponto, tanto como líder como liderado, é fazer o exercício da empatia para cima. Por que a pessoa me trata daquele jeito ou por que as coisas estão sendo configuradas? Se eu estivesse no lugar dele, como eu gostaria de ser tratado? Esse é um dos pontos que eu sempre penso com os meus líderes. Cara, se eu estivesse no lugar dele, eu ia querer que alguém me entregasse a resposta pronta. Se eu estivesse no lugar dele, eu ia querer que alguém desse uma sugestão, ao invés de falar o que você quer fazer. Então, eu sempre penso muito nisso. E peço também para que pensem, porque acho que ao mesmo tempo que o líder hoje tem, às vezes, um papel até bem mais hands-on, de dividir, às vezes, até tarefas por uma questão de quantidade de pessoas. Cara, então beleza, se eu divido tarefa, às vezes, com você para entender o seu lado, cara, tem que entender o meu também. Então, esse exercício é muito importante. O líder é uma pessoa, o líder também tem problemas e o líder também merece empatia. E sobre o ponto que você falou de ficar sobrecarregado e tal, eu não acho que o líder tem que ser tecnicamente bom em tudo. Você tem que ter a mesma coisa do gerente de venda. Se ele não souber escolher o time para, muitas vezes, complementar o que ele não é tão bom ou que não é o ponto forte, aí a sobrecarga é muito maior. Principalmente se você tiver pessoas muito iguais. Tem que ter uma diferenciação, uma pessoa com um skill diferente, que a gente estava brincando dele ali. A pessoa desenvolve relacionamentos. Eu falava, cara, eu tô com um problema aqui. Ela fala, já sei quem faz isso, quem pode ajudar e tal. Cara, e ela ia conseguir. Então, eu acho que o líder não tem que ser tecnicamente bom em tudo. Eu acho que existe essa pressão para ser. E acho que esse é um ponto que tem que ser conversado. E formar o time é um ponto essencial, porque tem que ter alguém do time que entenda melhor do que você disso. É aquela velha. Não tem uma frase que do Steve Jobs fala, cara, que adianta você contratar alguém muito bom para você dizer o que ela tem que fazer? Você tem que dar espaço pro time. E errar. O ponto é esse, principalmente em growth. Cara, a gente vai errar. E se a gente não se perdoar e se é o primeiro erro, o líder também massacrar, acabou. Não, acabou a inovação, acabou ideias e todo mundo vai no beabá. Então, é isso. Como o líder não é tecnicamente bom em tudo, ele também tem que perdoar o erro que a equipe possa fazer. E, cara, tenho empatias pelos seus líderes. Eles também têm vida. Pra gente indo pro final, assim, eu queria que você pensasse no seguinte. Então, hoje você tá na posição que você tá. Muitas pessoas olham e falam assim, essa posição é interessante, né? Representa o sucesso, tem uma questão por trás. Mas existe uma menina que entrou na faculdade lá no começo, que é você. O que você hoje, com tudo que você viu, daria de conselho pra você que, assim, cara, vou entrar no mundo agora, achava que sabia tudo, né? Todos nós aqui, com 18 anos, a gente acha que sabe tudo. O que você daria de conselho pra essa Léo do passado? Nossa... Eu tava tentando, enquanto você falava, tava tentando pensar aqui. Porque eu acho que eu era tão destemida naquela época, acho que a gente vai envelhecendo, vai ficando menos destemida. Mas eu era tão destemida, assim, de fazer, de ir atrás. Então, acho que se eu fosse falar pra ela, cara, calma que vai dar tudo certo. É isso, calma. Faria alguma coisa diferente? Ah, não faria. Não faria nada diferente. Porque eu acho que eu me arrisquei bastante, assim, vivi muito.
E eu entrei também na faculdade meio que, tipo assim, cara, eu não vim aqui fazer amigos, não. É diferente, meu ensino médio de todos os meus amigos, eu acho que é isso. Tipo, calma que vai dar tudo certo, respira. E se você pudesse dar pra ela um bilhetinho, assim, escrever uma palavra, uma frase e falar, filha, guarda isso aqui, quando você precisar, você abre e lê, pra você lembrar do que vai acontecer. O que você colocaria? Ah, eu ia falar coragem. Coragem. Porque tem horas que parece que não vai dar, principalmente, cara, universitário, né? Você, pô, faz estágio, trabalha, faz, pô, estudo e tal. Tipo, eu falaria pra ela, coragem. Tipo, segue em frente, vai com medo mesmo. E você, Gabi, o que você diria pra Gabi que entrou na TIM, conheceu a Léo lá e agora, Nossa, que alguns eu anos depois... Cara, eu acho que, meu, coragem também, não desiste, vai, tipo, mira nas pessoas boas, em quem realmente admira, em quem ali tem a cara do sucesso, que vai dar certo. Foi o que eu falei no último podcast. Meu, o caminho se abrirá. Vai em frente. Às vezes você não sabe exatamente, mas não fala não pra oportunidade. Às vezes a gente fala sim pras outras pessoas e fala não pra gente mesmo. Então, sei lá, deixa de fazer alguma coisa por causa do outro e pra gente mesmo a gente não, enfim, não desenvolve. Então, meu, vai que vai. Vai dar certo. E o sucesso tem cara, né? Meio uma loucura isso, mas, cara, você sabe quando você tá fazendo Sabe. coisa errada, quando você... Tanto Ou tá a Léo aqui, acho que espelhando, seria modelando injusto as falar pessoas. só que a Léo era uma boa gestora sem falar da Mafê, que também foi, puta, nossa, um faz o convite exemplo, pra assim, Mafê é aqui. Hernanda. Nossa, uma te fé aguarda, maravilhosa, traga. Então, acho que as duas, assim, eram e as duas mulheres, né? Coincidentemente, foi o que a gente falou hoje. Tipo, olhar, eram quem, assim, foram nortes, assim, mesmo pra, sei lá, decidir alguma coisa da vida. É bem importante a gente ter referências, assim, na vida, porque às vezes te ajuda a ter uma noção, assim, do que é bom, do que é ruim, do que é considerado legal. Óbvio, você vai construindo a sua opinião, mas, cara, será que é legal ser estagiária? Será que é isso? Você falando de que eu entrei ali na Bíblia, cara, tinha que fazer faculdade, tinha que fazer estágio, tinha que virar trainee, tinha que isso. Beleza, dei todos esses cheques. Tá, beleza. Dei todos os cheques, deu tudo certo. Calma que vai dar tudo certo. Cara, mas hoje talvez eu não daria esse conselho pra alguém que tá na faculdade, assim. O mundo é tão diferente. E quem é uma... Essa serve pra Gabi também. Quem é uma mulher que inspira vocês hoje? Sim. Uma mulher que me... Cara, eu não falaria do mundo corporativo, vou ser muito piegas, mas a mulher que me inspira muito é minha mãe, porque a minha mãe teve 3... Ela largou a vida corporativa, né? Ela trabalhava, teve os 3 filhos. Depois, lá com mais de 40 anos, fez faculdade, virou advogada e hoje trabalha com 2 empregos e trabalha, inclusive, faz um trabalho voluntário também com assistência jurídica, assim. E não tem tempo para você reconstruir sua vida, para você ir atrás dos seus sonhos, não tem tempo. E ela é a pessoa mais ativa que eu conheço, assim. Mas, cara, depois dos seus 40 anos, com 3 filhos, fazer uma faculdade do zero, fazer uma carreira com quase 50 anos, construir uma carreira, já pensando no se aposentar. E ela é uma mulher que ela é muito planejada. Então, assim, ela começou a trabalhar, já planejou a aposentadoria e hoje, cara, 2 empregos, trabalha porque precisa, porque já está aposentada e tal. Então, assim, é isso. Minha mãe foi, no quesito carreira, virou o jogo, assim, quase que sozinha. E tem gente com 25, 30 anos acha que chegou no... Putz, não tem mais o que fazer. Acabou. Não dá mais tempo, já tá tarde, né? Eu ouvi outro dia, já vou fazer 30 anos, eu resolvi que quero ser médico, não dá mais tempo. Amigo, 30 anos ainda. Senta aqui que você vai conversar. Então já sabemos que a Léo tem de quem puxar, né? Como diria o Felipe, o fruto não cai longe do pé, né? E você, Gabi, quem seria? Nossa, acho que minha mãe vai ficar chateada agora que eu não vou falar. Mas, cara, uma mulher que eu admiro muito, assim, pode parecer meio, sei lá, clichê. Eu não sou fã dela, mas eu admiro muito a Anitta. Eu acho que ela é um case, assim, absurdo. O que ela fez e tal. Tipo, o jeito que ela se posiciona, ir lá e todo mundo fala, não, imagina, ela é uma... Falar mal dela e ela ir lá e, cara, meio que nem precisar, assim, desse apoio do Brasil e fez o dela fora, assim. Agora fica todo mundo pagando pau pra ela. Quem falou mal agora Eu sou paga muito pau. fã, mas eu sou A fã Anitta raiz. A Anitta é um case. A Anitta é muito inteligente. Ela é muito inteligente, ela é Independente de qualquer visionária, coisa. pago pau pra ela, apesar de não ficar ouvindo as músicas dela. Não, assim, eu é. pago Eu- pau geral, eu escuto, vou no show, sigo
e aprendo também, cara, eu concordo, eu acho ela fora da casinha, assim. Bom, chegamos então no final. Léo, eu queria agradecer a sua presença. Viu? Aê! Aê! Puta, eu nunca tinha Depois de pensado aqui, ó. 17 episódios, ele uma conseguiu hora a gente agradecer aprende, a né? presença ao invés do Uma hora a convite. gente- acho que eu sempre falo isso, mas a gente poderia ficar aqui mais horas falando sobre vários outros temas. Esta mesa, os microfones sempre abertos para você. Obrigado mesmo por ter contribuído. Espero que quem assistiu aqui de alguma forma inspire na grande mulher aí, na carreira que você tem, e possa falar, caramba, pô, eu quero ser igual a ela. Independente da idade, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Obrigada pelo convite. Obrigada, Léo, pela presença. Sabia que ia ser muito conteúdo aí, tudo. Te admiro muito. Obrigada por estar com a também. gente. Quem sabe aí numa próxima para falar sobre outros temas, né? Isso aí, muito bom. Muito obrigado, Léo, pela presença aí. Espero que você volte. E vamos trazer aí as mulheres, então, para fazer um Sim. podcast das mulheres, Mafê né? é a próxima convocada. Mafê é a próxima convocada. Fechado aí. Depois Mafê. a gente traz Mafê, a Eli aqui pronto. para dar uma aula de De vendas. empreendedorismo. Muito bom. Bom, e você que está com a gente aqui até agora, bom, todo o protocolo, né? Se inscreva no canal. Se gostou, esse vídeo de alguma forma te impactou, compartilha aí com seus amigos. Isso é muito bom pra gente. Sininho, porque quando os próximos forem lançados, que agora a gente tem lançamento aqui, né? A gente tá chique demais. Então você vai receber ali no momento zero o lançamento dos próximos vídeos. É isso. A gente se vê no próximo episódio aqui do AceleraCast. Valeu, obrigado, tamo junto. Tchau.